aquele que quiser vir após mim, esse deve renunciar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e ele deve perder a sua vida, porque aquele que perder a sua vida, na verdade, ele está achando, e aquele que achar a sua vida, na verdade, ele está perdendo. Quem disse isso? Então o irmão está ligado e está por dentro da pregação. Não que os irmãos não estão, mas agora os irmãos vão começar a interagir também. Jesus, ele trata de um assunto muito sério, de um assunto muito sério. Então falar desse assunto é falar exatamente daquilo que estamos ouvindo muito pouco nessa época em que estamos vivendo. O assunto, Ana Cristina, dessa época é exatamente assuntos de bênçãos, de milagres, assuntos de vitórias, assuntos de bênção, assuntos de chuvas, de bênção sobre a vida de cada pessoa. E o assunto principal não está sendo falado. E todos nós sabemos que Jesus, ele sempre se preocupou em ensinar muito mais, diaconisa Marina, do que fazer milagres. Por que, Ricardo? Porque Jesus sabia, Sandra, exatamente que o milagre, ele não liberta ninguém, pastor Tomás. Os milagres não libertavam, as bênçãos não libertavam, as curas não libertavam. E o que libertava era exatamente a... Então, se é a palavra que libertava, Jesus, diácono Tiago, sempre procurava ensinar. Ele gostava tanto de ensinar que um dia ele está no deserto ensinando Maria. E nesse deserto, uma multidão está ouvindo a sua palavra. E a Bíblia fala que ele ensinava tanto de modo em que 3 dias consecutivos, diaconisa Luana, o povo ficou parado e ouvindo os ensinamentos, as instruções do Senhor Jesus. De modo que alguém vai olhar para Cristo e dizer: Senhor, eles já estão aqui 3 dias ouvindo a palavra, e não tem como dispensar, porque eles estão 3 dias com fome, e se dispensarmos esse povo com fome, eles irão cair no deserto. Foi exatamente que Jesus agora vai se apresentar e dizer: o que é que vocês têm para então alimentar? Aí logo disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E aí alguém vai dizer: mas o que é isso para tanta multidão? Mas Jesus, todos sabemos que ele é aquele que faz, e quando faz, não tem como ninguém impedir. Sabemos que é aquele que no deserto ele vai jogar fonte de água viva, e já foi louvado esse louvor aqui. Sabemos que Jesus, para ele nada é impossível, e foi aí que ele operou um grande milagre e alimentou uma grande multidão. Mas vamos voltar para o assunto em que estávamos. Jesus, ele se preocupava mais em ensinar, porque o objetivo dele sempre foi alcançar as almas, sempre foi salvar as pessoas. Ele sabia que quando alguém era curado, a pessoa poderia receber o milagre e logo dar as costas para ele, e com o milagre tudo perder a sua salvação. E ele sabia que a palavra era muito mais importante, porque ainda que uma pessoa não fosse curada, mas recebesse a palavra e alcançasse a libertação, essa pessoa poderia morrer cega, poderia morrer paralítica, poderia morrer surda ou muda, mas um dia estaria reinando com Cristo. Então, o mais importante para Jesus sempre foi salvar o ser humano, e é por isso que ele vai tratar desse assunto dizendo que aquele que negar a si mesmo, ele precisa vencer. Aquele que negar a si mesmo, ele precisa vencer. Vencer quem? Vencer a si mesmo. Eu costumo dizer que a maior luta não é contra os demônios, a maior luta não é contra o seu irmão, a sua maior guerra é contra você mesmo. É quando você sente vontade de fazer algo e você sabe que é errado, é exatamente nessa hora que você começa a batalhar com você mesmo e começa a dizer: eu não posso, e o seu eu por dentro dizendo: mas é só hoje, e você diz: mas eu não quero, e o seu eu dizendo: mas faz só agora. Essa é a pior guerra, é a guerra que você tem que lutar contra você mesmo e vencer você mesmo. Eu costumo dizer que o seu maior inimigo
mesmo, você não será capaz de vencer os pratos de Satanás, você não será capaz de vencer esse mundo, você não será capaz de vencer os demônios. A primeira guerra é você enfrentar você mesmo. Já foi dito aqui, logo no início desse culto, que o nosso irmão Sandro foi assaltado, e ser assaltado é uma sensação muito ruim. Você quer se levantar para tentar agir, mas você se segura. E então, quando ele foi assaltado, logo que veio sobre ele foi a tristeza, foi a frustração, foi a decepção, e por certo levaram algo de valor dele, mas muito mais valioso do que tudo que levaram é a alma dele, que Deus preservou e disse: vocês podem levar o objeto, mas a alma é minha. Eu conheci pessoas que, além de ser assaltadas, foram mortas também. E talvez o objetivo do assaltante de Satanás era esse: eu vou assaltar aquele jovem e logo vou levar a sua vida. Mas quando o diabo chegou e disse: agora eu assalto e agora eu mato, aí Jesus entra na frente e diz: você pode levar o objeto, mas a vida pertence a mim, porque há daquele que tocar só no fio de cabelo de um dos meus ungidos. Então ele foi assaltado e logo a tristeza chegou, e a tristeza disse para ele: fica em casa hoje, Deus vai te entender. Você está triste, você foi assaltado, mas foi aí que ele comprou uma guerra contra ele mesmo, e ele disse: eu não vou fazer o que minha vontade está mandando, mas eu preciso fazer a vontade daquele que me chamou, e hoje ele está aqui. Já foi dito aqui também, a Paula vai dizer que ela estava lá na loja, mas de repente ela vai falar com ela mesma: não, eu preciso ir naquele culto para adorar, porque a loja são coisas naturais, e eu preciso buscar as coisas espirituais. Eu não tenho dúvida nessa noite que existem pessoas aqui que estão enfrentando guerra, e só você sabe o que você está passando. Tem pessoas aqui que tinham motivos para ficar em casa hoje, e o diabo até disse: fica só hoje, e depois você explica ao pastor que Deus vai te compreender, e a tua vontade era ficar, mas de repente você saltou daquele sofá, largou a televisão, entrou para o banheiro, tomou o seu banho, a guerra travada, a batalha travada, o diabo se levantando, a luta, a pressão, a guerra, e você disse: mesmo debaixo de guerra, mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de tribulação, eu preciso chegar naquele culto. E o diabo já tinha apostado tudo que você não viria, ele já tinha até preparado tudo, dizendo: hoje ela não vai, hoje ele não vai. Mas olha onde você se encontra na casa de Deus, e ainda levantando a mão como a nossa irmã Sara, e adorando o nome do Senhor dos exércitos. Compreendemos nessa noite que a nossa primeira guerra é contra nós mesmos. Então, quando vencemos nós mesmos, significa, Marli, que estamos preparados para combater qualquer tipo de espírito do mal. Eu me lembro que uma certa feita eu estava travando uma guerra tão terrível comigo, que eu rolava de um lado para o outro. Que é isso, pastor? É verdade. Eu rolava de um lado para o outro chorando, e voltava para um lado, ia para o outro, de tanta guerra que eu estava enfrentando, e a voz que vinha nos meus ouvidos eram essas: se mata, você não está suportando, o inferno não existe, esse negócio de inferno não é real. E o diabo, se tem uma coisa que ele é especialista, é dialogar, é persuadir o ser humano, e ele tem essa astúcia, e ele quase conseguiu me ganhar na ideia, e eu rolava, e eu chorava, e eu brigava contra mim mesmo. E na época eu morava em São João, e tinha uma linha de trem, e ele dizia: quando o trem passar, você não sentirá muita dor, é só você se jogar debaixo dele e tudo vai acabar. Foi aí que ele enganou muitas pessoas que fizeram isso. Graças a Deus eu lutei contra mim e não tirei a minha própria vida, porque senão eu estaria no inferno, porque o suicida não herdará o reino do céu. Você talvez conheceu pessoas que o adversário soprou na mente, e você talvez já até passou por isso, dele jogar na tua mente: se mata, foge, some, você é um ser humano. E talvez você conheceu pessoas
das nossas vidas é exatamente contra ele, é exatamente contra os demônios, porque nós não vamos perder essa guerra. Se você conseguiu vencer você mesmo e entrar num culto como esse, dia de domingo, no primeiro dia da semana, você conseguirá vencer as batalhas que virão pela frente. Eu quero te convidar por um momento só, cerca de segundos, olha para trás tudo que você já passou e olha onde você já chegou. Todas as vezes que o diabo olhar para você e dizer, você não vai conseguir, você olha para Satanás e diz para ele, olha para o meu passado, olha de tantas que eu já passei, e se eu passei até hoje, Deus segurando na minha mão, não será agora que eu irei desistir. Eu vou avante, eu vou chegar, eu vou prevalecer, eu vou permanecer. Pegue pelo menos na mão de duas pessoas aí, diga para ela, você não vai parar, porque Deus está te sustentando. Agora veja só, Jesus ele vai falar de negar a si mesmo, logo ele vai falar de perder a vida e logo ele vai falar de ganhar. Eu costumo dizer que servir a Deus é muito difícil e para ser salvo é mais difícil ainda. Se tem uma coisa que é difícil é alcançar a salvação. Por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo quer é levar a sua alma, e ele investe pesado. Ele não é um homem, ele não é um ser humano, e por essa razão ele não come, ele não bebe, ele não dorme, ele não descansa. Ele vive maquinando, te observando, ele vive planejando, ele vive fazendo vários laços na finalidade de te parar, de roubar a sua alma e levá-la para o inferno. Foi por isso que Jesus sempre se preocupou em ensinar, porque ele sabia que através da palavra, exatamente através da palavra, que o mal seria vencido. Você lembra que Jesus estava no deserto? O diabo se apresentou para ele e veio com o quê? Com a palavra. Mas Jesus logo vai retribuir e Jesus vai se defender com a palavra. Então, quando eu tenho a palavra e você tem a palavra, você vai enfrentar qualquer guerra e você vai conseguir prevalecer em meio a essa guerra. Eu costumo dizer que jejuar é pão, orar é pão, mas se eu jejuo, se eu oro e não tenho palavra, de nada vale, porque quando o vento soprar, já foi dito aqui hoje, nós não iremos suportar. Por isso que eu marquei todo o culto, e o culto foi dizendo logo a nossa Ana Cristina, missionária da Casa do Senhor, ela vai dizer aqui na palavra devocional que Jesus vai tratar agora de um assunto que fala de dois alicerces. E esses dois alicerces, ele vai dizer sobre dois homens, porque um agora vai alicerçar a sua casa sobre a areia e o outro vai alicerçar sobre a rocha. Então ele vai comparar o seguinte: olha, aquele que ouve essas minhas palavras e a praticam, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa, mas antes ele vai cavar bem fundo, encontrar a rocha, para depois edificar a sua casa. Esse é aqueles que ouvem as minhas e aguardam e a praticam, mas aqueles que não guardam, eu assemelhá-lo-ei um homem que antes de construir a sua casa não se preocupou com a fundação, simplesmente construiu, edificou. Existe uma diferença muito grande. Um conseguiu construir a casa primeiro. Por quê? Porque ele não cavou, porque ele não se preocupou em fazer uma estrutura. O outro foi muito rápido, porque simplesmente construiu. Mas agora vai acontecer um fenômeno climático, que é chuvas, raios e trovões, que agora vem, ele vem no objetivo de arruinar, de destruir e acabar com essas duas casas. E quando ele vem sobre a primeira casa, a destruição foi certa. A chuva veio, o vento veio, os rios correram, a casa caiu por terra e grande foi a sua destruição. Logo o vento vai dizer: assim como eu destruí a primeira, eu vou destruir a segunda. Veio a chuva, logo veio os rios, e
o vento disse: agora eu finalizo essa casa, porque a chuva já vem em cima. E quando eu falo de cima, eu falo de cabeça. O profeta está ligado, isso, de cabeça. E quando eu falo de cabeça, eu logo me lembro de Satanás, porque se tem uma coisa que ele observa em você, não é os seus braços, não são os seus pés, não são as suas pernas, é exatamente a sua mente. Isso, agora os irmãos foram na profundidade. Por quê? Porque ele sabe que se ele tomar sua mente, ele consegue dominar todo o seu corpo. Então, quando ele toma a mente de um ser humano, logo ele vai dizer: aqui eu consigo fazer ele de uma marionete, eu consigo dominá-la, eu consigo dominá-lo. É por isso que o primeiro ataque foi aonde? Na cabeça. O primeiro ataque foi na cabeça, ou seja, em cima daquela casa. E logo o segundo foi nas estruturas, para tentar abalar essa casa. E é isso que Satanás tem tentado fazer contigo. Ele vem na tua mente, ele tenta tomar a tua mente, para através da tua mente te confundir, para através da tua mente tentar te iludir. E logo depois ele vem por baixo, para quê? Para tentar tirar a sua estrutura. E logo depois que ele tenta tirar a sua estrutura, o vento vem com toda a força para bater e para poder te derrubar. E foi isso que aconteceu com aquela casa. Mas quando a chuva veio, os rios correram e o vento sopraram, nada aconteceu, porque aquela casa não estava firmada em qualquer coisa, ela estava firmada na... É por isso que Satanás fica furioso contigo, porque ele tem tentado te parar há anos, ele tem tentado te parar há anos e nunca consegue te parar. Ele vem por cima, não consegue. Ele vem por baixo, missionária Vera, não consegue. Logo o vento sopra, ele também não consegue. Aí ele olha para mim, olha para você e começa a pensar: como é que ela consegue ficar de pé, debaixo de tanta guerra, debaixo de tanta luta, debaixo de tanta pressão? A resposta é essa: nós não estamos firmados no homem, nós não estamos firmados em mulher, nós não estamos firmados em nada dessa terra, nós estamos firmados na rocha inabalável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que estamos firmados. É por isso que Davi vai dizer: Senhor, me faça ser como uma oliveira verdejante, porque a oliveira verdejante é a única árvore. Eu disse o que? Que ela é a única que, ao invés de crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo. E qual a finalidade dela de crescer para baixo? Porque ela agora ela vai descer, e quem olha para essa oliveira vai pensar: ela foi semeada há muito tempo e até hoje não brotou. E logo alguém vai dizer: ela morreu, ela desapareceu. Mas na verdade ela está crescendo para... E quando ela vai crescendo, ela vai furando as camadas, e ela fura a primeira, e ela fura a segunda. As raízes delas vão descendo, diaconisa Marina, até ela encontrar a rocha. E o que é que ela faz quando encontra a rocha? Ela abraça a rocha todinha, e depois que abraça a rocha, ela começa a crescer para cima. Aí quem vê ela crescendo aos poucos, pequenininha, até sombra, quem sabe as árvores que estavam ali, olham para a oliveira e diz: ah, oliveira, você é tão pequena, já está aí há muito tempo e não cresce, já está aí há anos e nunca chegou em um nível maior do que esse. Olha para nós, somos grandes, somos gigantes, e você, oliveira, é pequenininha. E a oliveira vai crescendo sem dar assunto, sem dar ouvido para aquelas árvores, e de repente ela chega num ponto aonde exatamente ela cresce. E quando isso acontece, quem olha para ela pensa: demorou muito tempo para crescer. Mas todos nós sabemos que uma certa feita veio um dilúvio sobre toda a terra, e quando esse dilúvio veio, o que é que ele fez? Ele destruiu toda a terra. E quando destrói toda a terra, a arca está onde? Por cima.
cima, todos morrem, animal, tudo perece. Mas quando as chuvas acabam, quando a tempestade ela acaba, logo as águas vão descendo e tudo está destruído. Aí Noé vai soltar o corvo vai e não volta. Logo ele solta uma pomba, a pomba vai e logo volta. Da segunda vez que ele solta a pomba vai, e quando volta, ela traz no seu bico um ramo de... Você vai perceber que depois de toda essa situação de destruição, diaconisa Luana, a oliveira ainda está... Meu Deus do céu. Estamos nos finais do tempo. Estamos no fim dos tempos e a pressão tem aumentado, a perseguição tem aumentado, a luta tem aumentado, o adversário tem se levantado, as tribulações têm passado, tem muita gente parando, tem muita gente caindo, só as oliveiras continuam de pé. E nessa noite eu preciso te dizer que você é uma oliveira. É por isso que até hoje você não parou. Eu preciso te dar uma boa notícia nessa noite. Talvez você está aqui dizendo: pastor, a pressão está muito grande, a luta está aumentando, é guerra atrás de guerra. Mas a boa notícia é que eu preciso te entregar essa: ainda que o vento passa, ainda que o buracão passa, tudo que passar pode até passar, mas no final você vai estar de pé com a vitória na mão e dizendo: nada me para, nada me derruba, nada consegue me botar para baixo, porque eu sou uma oliveira. Aleluia. Glória. Poderoso Pai. Para a gente finalizar, só existe uma maneira de ser salvo. Eu disse aqui que a salvação é algo muito difícil, porque você precisa negar a você mesmo, você precisa perder a sua vida, e agora você precisa se apegar com Jesus Cristo. Que eu disse aqui que a oliveira se apega na rocha, e quem é rocha, os senhores e as senhoras sabem, é quem? Deus. Então só existe essa forma de ser salvo: se apegar com Ele. Mas para se apegar com Ele é necessário fazer as vontades. E eu costumo dizer que Satanás é o maior imitador de todos os tempos. Tudo que Deus faz, ele também tenta fazer. Assim como existe o livro da vida, existe também o livro da morte. E se existe o livro da vida e Deus assina os nomes dos santos lá, existe também o livro da morte, e Satanás está com o meu e com o teu nome lá. Que isso, pastor? Sim, ele está, porque ele não desistiu de mim e não desistiu de você. Eu costumo dizer que tem muitos cristãos que irão para o inferno. Que isso, pastor? É verdade. E existiu muitos cristãos que já estão lá. Por quê? Porque não quiseram fazer a vontade de Deus. Deus veio avisando, Deus veio dando sonho, Deus foi incomodando. Ele sabia, ela sabia que estava errada, mas mesmo assim preferiram viver as suas próprias vontades e também as suas próprias vontades, também as suas próprias. Isso. Então, quando eles preferiram viver as suas próprias vidas, eles deixaram de viver para Deus para viver para si mesmo. Quem falou isso? Sandro está ligado. Toda a igreja eu sei que está ligada também. Eu sei que é difícil, eu gosto de fazer isso para que os irmãos venham prestar atenção e pegar tudo, a revelação toda, para que você consiga também interagir com a pregação. Então, já que eles preferiram viver as suas próprias vidas, então eles perderam a vida. Perderam a vida. Então, já que eles perderam a vida, eles se encontram agora no inferno. Então, eu vou dizer aqui mais uma vez:
Eu vou dizer mais uma vez: existem muitos crentes que vão perder a sua salvação porque querem viver a sua vida de qualquer maneira, não querem renunciar, não querem abrir mão das suas próprias vontades, querem fazer tudo do teu jeito, da tua maneira, querem ser cristão do teu próprio jeito, querem servir a Deus da sua própria forma. Pastor, está pegando pesado, o senhor está jogando piada? Nunca farei isso. Por quê? Porque eu sempre gosto de ensinar, e eu sou alguém que já sofreu muito com isso. Eu já recebi muitas piadas pelo microfone devido a essa caminhada que trilho até hoje, e eu sei como é ruim. Era como se fosse uma punhalada no meu coração, entrando devagar, e eu ouvindo aquilo, a vontade era de sair, mas eu ficava, então só eu sei como é ruim receber piadas. Então nunca deixe o diabo entrar na sua mente para pensar que eu estou lançando piada, porque a minha preocupação é te alertar. A palavra é dura, porque eu quero que você alcance a sua salvação. De nada vai valer chegar para você e dizer: continua assim mesmo errando, continua fazendo isso que Deus te entende, continua falhando, porque o falhar é do homem, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você vai se acostumar, e a qualquer momento a morte pode chegar e você perder a sua salvação. Então prefiro olhar para você, e mesmo você não aceitando, eu prefiro te falar a verdade e te dizer: talvez você está enquadrado em uma situação que Deus já tem te avisado: sai disso, larga disso, para com isso, e você já sentiu que deve parar, mas até hoje não parou. E a palavra para você é essa: ainda dá tempo. Porque eu não sei o dia que vai chegar a morte para você, eu também não sei o dia que vai chegar a morte para mim, mas um dia ela vai chegar. Talvez hoje é o teu último dia e é a tua última oportunidade. As suas desculpas não vão valer nada naquele grande dia. Tem muita gente lá no inferno dizendo: Senhor, mas eu ia melhorar, eu ia me consertar, eu ia me levantar, eu ia pedir perdão, eu ia parar com aquilo, eu ia parar com aquilo outro, mas as desculpas não me irão adiantar, e as suas desculpas não me irão adiantar. Então você que está enquadrado nessa palavra, que não perdeu a tua própria vida ainda até hoje, você aceitou Jesus, mas você está vivendo ainda a sua vida e não se entregou totalmente para Ele. Talvez você já aceitou Jesus, mas está vivendo em alguma situação no oculto que eu não sei, mas você sabe. Nós não sabemos, mas você sabe. Então a palavra de Deus para a tua vida é essa: ainda dá tempo de você se consertar com Deus, porque enquanto a vida é esperança, antes que a morte chega para você, antes que a morte chega para te buscar, se conserta antes que seja tarde demais. Pastor, a palavra estava tão legal, agora o negócio começou a ficar pesado, porque era exatamente aqui que eu queria chegar. Porque a minha maior preocupação é te conduzir para o reino do céu. Não será fácil. Existem muitas igrejas que já abriram as portas, deixaram as portas largas, começaram bem, começaram na santidade, mas aí foi enchendo de jovem. Logo o pastor mudou de ideia e disse: eu vou abrir o costume para não perder os jovens. É melhor perder os jovens e continuar com o costume do que abrir o costume e perder todo mundo e até ele se perder. É por isso que eu costumo dizer: continua se santificando. Eu sempre digo isso: a luz sempre vai mostrar aquilo que está no oculto. Por isso que eu disse que quando você se achega a Jesus, se apega a Ele, Ele é a luz, e logo Ele vai mostrar tudo aquilo que você precisa melhorar. E Ele já tem te mostrado, Ele já tem te falado. Tem pessoas aqui que já até sonharam. E aí, até quando você vai continuar nessa situação, contando com a sorte? Para com esse negócio: amanhã eu me conserto, amanhã eu peço perdão, amanhã eu me levanto, amanhã eu faço uma aliança. A hora é hoje, a hora é essa. Tem muita gente que se preocupa mais com o adultério. Tem pessoas que pensam que
eu disse aqui que Satanás é estrategista e ele vem nas coisas que passam desapercebidas, mas é pecado, e ele consegue aprisionar a pessoa ali. E Satanás está torcendo para que você continue nessa situação. Eu vou falar algo aqui que é um pouco pesado. Existem muitos cristãos que estão vivendo no gato. Isso é realidade. Pastor, mas eu não tenho condições de pagar a luz. Ora a Deus, porque Ele vai te dar condições. Mas uma coisa que Ele não vai aceitar são as suas desculpas. Tem muita gente que compra em mal, e naquele grande dia não vai adiantar, Senhor, mas eu não tive condições. Tem muita gente que serve a Deus, mas o teu nome está no SPC e no Serasa. E se você não procurar se consertar e descer a sepultura, você pode perder a sua salvação. E se tem uma coisa no inferno, é que a viagem é só de ida e não tem mais volta. Depois que vai para esse lugar, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer missa de 7 dias, não adianta pedir perdão, não adianta fazer nada, porque a hora é hoje, a hora é essa, o momento é agora. Você precisa se consertar, é hoje. Eu preciso me consertar, é hoje. Nunca deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eu estou trazendo essa palavra no objetivo de fazer você querer ser santo, no objetivo de fazer você querer ser santa, porque a Bíblia fala: aquele que é santo se santifica mais, aquele que é sujo se suja mais. Quem já está no mundo já está sujo, já está se afundando na lama, mas nós não. É por isso que a palavra de Deus para nossas vidas é essa: vamos procurar lavar as nossas vestes, porque Jesus está às portas. Mas se Ele não vier hoje, e a morte chegar para você hoje, vai dar no mesmo. Eu gosto desse silêncio, porque esse silêncio você consegue refletir mais. Aleluia. Nessa noite, a preocupação de Deus, modo de expressar que Deus, sabemos que Ele não se preocupa, mas a preocupação de Deus nessa noite é te alertar para que você venha sair dessa situação a qual você sabe que está errado e que está errada, e Satanás está torcendo para você não sair dessa situação. Porque mesmo você sendo crente, mas estiver preso em alguma situação, comendo na mão do diabo, ele não vai tentar fazer nada contigo. Porque um dia um homem estava em cima do muro, e os demônios estavam de um lado e os anjos de outro. Os anjos diziam: vem para cá. E ele olhava para os demônios, e os demônios ficavam calados. E quando ele olhava para os anjos diziam: vem para cá. E ele logo se perguntou: por que é que os anjos me chamam e os demônios não me chamam? Aí um demônio se levantou do outro lado e disse: porque quem está em cima do muro já está do nosso lado. Você está conseguindo entender? Não tem como ficar neutro nesse mundo. Ou você serve a Deus, ou você se entrega para Ele de corpo e alma, porque Deus não aceita metade. Ou você se entrega por inteiro, ou você mergulha, ou você faz aquilo que Ele te chamou, ou nada vai adiantar. Alguém deixou uma saudação forte aqui e disse de Eliseu. E quando Eliseu foi chamado, ele vai dizer: eu preciso ir lá me despedir dos meus pais. Ele vai dizer: eu preciso ir ali fazer algo. E sabe o que é que ele fez? Foi a diaconisa Luana que trouxe essa palavra. Ele foi lá porque ele era um boiadeiro, ele era um vaqueiro. Ele pegou todos os bois, pegou o cavalo, matou tudo, largou tudo e foi atrás de Elias. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu não quero mais saber dessa velha vida, eu vou largar tudo para trás e vou viver uma nova vida, fazendo a vontade de Deus. Você só vai prevalecer nessa guerra se você se entregar por inteiro. Pastor, eu estou tentando e não estou conseguindo.
de viver para você e passar a viver para Deus. Eu finalizo a minha participação te dizendo: Deus é totalmente contrário do mundo. No mundo, quem ganha é vencedor, é campeão, é aplaudido. No mundo quem ganha, ganhou. Mas na lógica de Deus é diferente. Para Deus, quem ganha e quem perde, é por isso que você precisa perder a sua própria vida. Muita gente vai se perder por causa de amizades. Muita gente vai se perder por causa de coisas da terra. Muita gente vai se perder por causa de namorada, por causa de namorado. Mas, Senhor, eu amava tanto aquele serviço, por isso que eu parei. Senhor, eu gostava tanto daquela amizade, ela saiu, eu acompanhei ela, e fui também. Muita gente vai se perder. Por quê? Porque ainda estão apegados nas coisas dessa. E eu costumo dizer que enquanto eu estou apegado nas coisas dessa terra, minha mente está na terra, meu coração está na terra. É por isso que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra onde há ferrugem, mas ajuntai-vos tesouro no céu, porque aonde você ajuntar tesouro, aí está o teu coração. Se você se ajuntar coisa só nessa terra, se apegar só nas coisas dessa terra, o teu coração está voltado para as coisas dessa terra. Mas no momento que você dizer: eu preciso me desapegar das coisas dessa terra, eu preciso me desapegar das coisas desse mundo e preciso me apegar com o Senhor, aí verdadeiramente o teu coração está no céu. Não é por acaso que os bancos estão vazios, porque realmente não é fácil servir a Deus. Não é por acaso que esses bancos estão vazios, porque verdadeiramente o diabo, ele investe pesado. E se você não vir na mesma medida, investir no jejum, na oração, na Bíblia, na entrega, na santidade, você não vai conseguir combater contra ele, porque ele é violento e não tem pena de ninguém. Essa criança que está no colo da Maria dormindo, ele tem tanta fúria, mesmo sendo inocente, que se ele pudesse, ele estourava a cabeça dessa criança, de tão ruim que ele é. Eu estou tentando te dizer para que você cuide da sua alma, para que você não vá para esse lugar de tormento. Porque lá no inferno, se aqui ele faz uma voaça, imagine no inferno. Se aqui o diabo usa pessoas, e um dia uma pessoa me mostrou um vídeo, eu falei: não quero ver, eu não vou conseguir ver. Me mostrou um vídeo de um homem pegando outro homem, abrindo ele no meio, pegando o coração dele e apertando, e o homem vivo. Eu falei: eu não vou conseguir ver isso. Se aqui na terra o diabo usa pessoas para cortar mão, braço, arrancar os olhos de pessoas, tem traficantes que cortam até a língua de pessoas. Se ele usa pessoas para fazer essa crueldade aqui na terra, imagine o que ele não faz com o ser humano lá no inferno. É por isso que essa palavra é importante, porque Deus não quer que você vá para esse lugar. Eu costumo dizer que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, porque o inferno é um lugar de punição, é um lugar de fogo eterno, é um lugar de tormenta, é um lugar onde o bicho não morre, é um lugar onde a tormenta é dia e noite, noite e dia, e além de tudo isso, um dia o inferno será lançado no lago de fogo. E eu não quero, e Deus não quer, que nenhum de vocês vá para esse lugar. Por isso se conserte hoje, por isso faça o que tem que fazer hoje. Não espere amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E eu entreguei uma revelação para um homem uma certa vez e disse: rapaz, eu via você indo para o inferno em uma visão. E ele disse: eu vou me consertar. Mas não se consertou. No dia seguinte, eu recebi a notícia que ele foi todo cortado, picotado e morto. Ou seja, ele não aproveitou a oportunidade.
E Deus está trazendo essa palavra hoje, porque Ele quer que você aproveite a oportunidade, porque eu não sei, mas Deus sabe se você vai passar de hoje ou não. Eu não sei, mas Deus sabe se essa semana você ainda vai viver ou não. Então a palavra é essa: se conserta, se apruma, entra na linha com Deus, para que você possa alcançar a salvação. Pastor, é muito difícil. Não tem para onde fugir. Ou você entra nessa linha mesmo sendo difícil, ou você entra por outra linha e você não vai alcançar a salvação. Pastor, eu tanto queria ser salvo, mas eu não queria pagar esse preço. Então não tem como você ser salvo. Só existe essa forma: é você se entregar, deixar de viver para você e viver para Deus. Fique de pé nessa noite. Aleluia, meu Deus. Glória. Para mim estar aqui nessa noite, eu enfrentei muitas lutas. E eu me lembro que na minha caminhada eu aceitava Jesus, depois parava, depois aceitava de novo e nunca desistia. E chegou uma época em que o diabo disse para mim: você vai lá na frente direto você vive se consertando, já está passando vergonha. E eu dizia para mim mesmo: não quero nem saber, eu vou lá assim mesmo. E me consertava. E para a glória de Deus, eu estou aqui hoje como um pastor, para que o nome de Deus seja glorificado. Então estou tentando te dizer nessa noite que Deus sabe o quanto você tem se esforçado, mas o diabo tem prevalecido. E Deus sabe também que você quer sair dessa situação, mas o diabo tem prevalecido. E nessa noite eu quero fazer uma oração especial para você que está enquadrado nessa palavra e sabe que lá no fundo você precisa se consertar em alguma área que foi falada na pregação. Eu vou orar para que Deus te dê força, para que você venha conseguir se consertar e viver uma vida santa, uma vida de separação, uma vida totalmente entregue para Deus. Eu já quero chamar o primeiro corajoso ou a primeira corajosa para aqui na frente. Pastor, se eu for o primeiro, eu vou ficar sem graça. Sem graça você vai ficar se naquele grande dia, quando chegar aquele grande dia, Jesus dizer para você: afastaram de mim porque eu te conheço, porque a minha palavra foi pregada, eu te avisei através do pastor, eu usei ele naquele dia, e você preferiu dar lugar à vergonha do que ir lá se consertar comigo. Então a maior vergonha será essa. Eu quero chamar aqui na frente, porque eu entendo claramente que Deus falou com muitas pessoas aqui, e Ele quer tirar você dessa situação. A oportunidade está aberta. Pode ser mais forte, Paulo. Pode ser mais forte. Eu não tenho dúvida de que existem mais pessoas, e por isso, pela última vez, eu vou fazer esse apelo para que você se conserte diante do seu Deus, para que você não viva uma vida de cristão, mas não cristão salvo, porque você sabe dentro de você aonde você precisa melhorar, aonde você precisa se consertar. Você sabe, Deus já tem te incomodado. As palmas podem ser mais fortes para Jesus nessa noite. Pastor, não é vergonhoso ir na frente? É claro que não. Com vergonha está o diabo agora, porque ele está torcendo. Não vai lá na frente, as pessoas vão te zoar, as pessoas vão ficar falando de você depois do culto. O que ele mais torce nessa noite é para você continuar nesse banco, mas quando você se levanta, sai da sua cadeira, é um grito de derrota que ele está dizendo: mais um eu perdi, mais um eu perdi. Porque quando eles voltarem daquela oração, eles não vão voltar
Eu sinto uma graça de Deus aqui. E o diabo, ele é tão estrategista, ele é tão esperto, que olha como ele trabalha. Ele trabalha assim, ó. Os cristãos se consertar só no dia da Santa Ceia. Você vai perceber que na ceia é um pedindo perdão ao outro. Eu preciso me consertar porque eu magoei alguém. Eu preciso me consertar porque eu fiz algo de errado. Eu preciso me consertar porque eu falei o que não era para falar. Eu fui aonde não deveria ter ido. Eu fiz o que não era para ser feito. Então preciso me consertar só na ceia. E depois da ceia? Então Deus não quer que você seja esse cristão que vive se consertando só na Santa Ceia. Deus quer que você venha aqui na frente hoje, porque a partir de hoje tu não será mais a mesma, tu não será mais o mesmo, tu será diferente na terra, porque a oração que eu vou fazer é para Deus te encher mesmo, até te transportar, para que você venha pegar fogo e até teu pensamento ser mudado. Aquilo que você pensava nunca mais você vai pensar. Teus pensamentos serão diferentes. Você vai ter força para jejuar, para orar, para ler a Bíblia, para ficar de pé, mas nunca mais Satanás vai conseguir prevalecer contra a tua vida. Diploma sério com a rata suja. Herente com declare, espero que no reflexão. Deus já está descendo um óleo, uma unção aqui. A igreja fica em espírito de oração. Eu disse que chamaria só a segunda vez e não vou chamar mais. Mas se você sentir a oportunidade, ainda estar aberta, mas antes de orar, porque depois que eu começar a oração, o quadro da oportunidade irá ser fechado. Eu me lembro que uma certa feita eu morava de aluguel, mas nessa casa não pagava luz, era gato, e eu ficava desesperado. Meu Deus, eu preciso sair desse lugar, porque eu sei que eu estou vivendo uma situação onde eu não estou pagando luz, e se eu não estou pagando eu estou roubando, e se eu estou roubando eu sou um ladrão, e a Bíblia fala que os ladrões não herdarão o reino do céu. Então me tira desse lugar. E Deus me tirou. E meu irmão sempre falava comigo: quero ver no dia que você paga a luz se você vai ser fiel, porque você está de aluguel e você não paga, porque lá a mulher fez um negócio lá, mas quero ver no dia que você tem a sua própria casa. E hoje em dia ele olha para mim e fala: verdadeiramente você é um homem de Deus, porque a tua luz bem alta e mesmo assim você paga, não por causa de mim, porque eu não tenho condições de pagar, muitas das vezes desempregado, mas o dinheiro da conta de luz chega e o diabo não tem como me prender nessa situação. Então nessa noite Deus vai descer sobre a sua vida uma unção diferente.